Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Mas acho que é o assunto do momento, já para a gente aquecer aqui o debate, porque a galera no chat está comentando muito, é que assim, desde sábado começam a surgir teorias da conspiração, surgem achismos, surgem informações que são dadas como reais e aí depois são desmentidas e tal, né? Primeira coisa que eu queria falar aqui, assim, é porque tem muita gente que acaba assistindo somente alguns cortes, né, alguns trechos dos nossos conteúdos, e faz parte, ninguém, né, todo mundo tem tempo para ver o programa todo, né? Mas tem um comentarista de cortes. E o cara que vê só um corte, ele fala assim, às vezes, no Instagram: ah, vocês não estão apurando informação, vocês estão passando achismos. Cara, a gente está aqui para debater. Isso aqui é um programa de debate. Então a gente vai colocar as nossas opiniões também, nossos achismos, que a gente pensa também. E muito disso também acontece porque as informações que saem do clube são muito poucas, né? Não são informações completas. Então, isso gera muitas especulações, por exemplo, sobre lesões. A gente às vezes não sabe qual jogador que está lesionado, a gente não sabe a real condição de uma situação ou outra. Ano passado a gente viu muito questão de atraso de salário, de pagamentos, então isso tudo gera especulação e é natural, né? Cabe, acho que ao clube cortar isso, soltando comunicados, falando, ó, não tem salário atrasado, não tem isso, não tem aquilo, e isso resolveria. Só que desde sábado, como o São Paulo perdeu, e perdeu muito feio para o Vasco, criaram-se várias teorias de conspiração, né, Gabriel? A principal delas, eu acho, surgiu depois de uma notícia que o Jorge Nicola soltou no seu canal, né, em vídeo, falando sobre problemas de relacionamento, que todo mundo ontem ouviu muito isso, e ao longo do dia, André Hernan, Plihal, Arnaldo Tironi colocaram outras versões sobre isso, né? Eu acho que vale a gente recapitular um pouco isso, porque muita gente trabalha, muita gente acaba fazendo outras coisas e pega só alguns drops. E eu vejo aqui no chat que muita gente está falando, pô, o elenco já está querendo queimar o Zubeldia, olha lá, os caras já estão derrubando mais um, o Zubeldia também, pô, não tem pulso. O que dá para a gente recapitular disso tudo, Gabriel, para a gente poder meio que conduzir esse papo aqui também para o chat ficar na mesma página que a gente? Renan, eu vou tentar ser o máximo tranquilo possível para falar desse assunto, porque, claro, também vai ter nosso papo com o Sá mais tarde, onde eu vou trazer mais detalhes, situação do Sabino e tudo mais. Mas só para trazer que, assim, eu particularmente não comento teoria da conspiração infundada. E eu digo isso por quê? Porque quando você tem um boato desse teor de que, os jogadores romperam com o técnico, os jogadores detestam o Zubeldia, você vai atrás, você apura e você conversa. Foi o que eu fiz, conversando com pessoas da comissão, né? Então, parte ali da preparação do São Paulo, da diretoria, que é uma versão oficial, mas é uma versão válida, e também de elenco, né? Então, juntei os três elos antes, fiquei o dia inteiro ontem off também, por conta disso. Eu acho que não vale ficar você falando no olho do furacão. É o que dá pra você perceber, e essa é a minha percepção, vendo também a live do Arnaldo e do Tironi, quando eles comentam a apuração deles, lendo o chat. O cara que acha que tem racha no elenco não vai tirar isso da cabeça. O cara que é torcedor e acha que de fato alguém brigou com o Zubeldia, tá falando, tá vendo? Os caras estão passando pano, ninguém tá falando a verdade e tudo mais. Então, assim, é uma verdade que o torcedor que acha isso já tomou como absoluta. Por quê? Porque não há uma justificativa plausível, né? Pensando só dentro de campo, pro São Paulo ter caído tanto de rendimento. Então o São Paulino já olha e fala, pô, algo está estranho, algo deu problema. E aí o cara já toma como verdade absoluta que teve racha no elenco, que teve briga, que quer derrubar o Zubeldia. Pelo que eu pude apurar, conversando com todo mundo, eles acham essa história uma sandice, uma coisa de maluco. Eles acham a história falando, pô, a gente só baixou o rendimento, jogamos mal mesmo, e a gente tá focado em virar a chave. Essa é a versão das partes envolvidas e não só apenas a versão oficial da diretoria. Dito tudo isso, eu acho que é um São Paulo que está devendo futebol sim, e o que eles mais atribuem também, que eu vou trazer também mais detalhes, é que a parte da preparação, né, que São Paulo mal teve tempo para descansar, para fazer coletivo, para poder ter o seu elenco rotativo. Então, assim, é o tipo de coisa que, cara, eu entendo quem acha que tem algo errado.
eu entendo quem já tomou como verdade absoluta, porque busca uma explicação e chega a primeira versão, né? O cara já se agarra e fala, pô, essa é a versão que eu quero pra mim, mas a gente faz o nosso trabalho de ir lá e perguntar sobre as situações pontuais, né? Até o Hernan publicou hoje, falou que o Sabino foi na comissão técnica ontem e já tentou passar panos quentes e resolver a questão que teve em São Januário e que já é assunto superado. Eu acho que assim, é todo mundo adulto ali, né? Se os caras forem ficar também pegando a cada ponto, eu acho que tem posturas equivocadas, tem posturas que não são bacanas, mas assim, vida que segue, e acho que o foco do São Paulo tem que ser a temporada e o jogo de quinta-feira, virar a chavinha. Então, especulação, teorias, vai ter aos montes, mas eu sou um cara que sou muito mais cético quanto a isso, de achar que a gente tem que focar no que realmente importa, e eu acho que tem muita especulação infundada, muita gente que se aproveita do momento que o São Paulo tem instabilidade dentro de campo para criar teorias, para falar que o elenco odeia o técnico. Eu vejo um Zubeldia mais contido, muito mais tímido, porque ele tá enfrentando as dificuldades, é a sua primeira instabilidade no comando técnico do São Paulo, e ele tá vendo que o calendário é um calendário complicado, que ele tem que ter um rendimento lá em cima, porque até um mês atrás, né, até 20 dias atrás ele era um gênio, hoje ele já é um covarde para metade da torcida. Então, assim, ele tem que manter uma regularidade. Acho que ele tá com esse baque sentido. De resto, Senna, é muito mais especulação do que outra coisa. Isso é um ponto importante da gente falar, porque é o seguinte, um bom ponto que você levantou. Às vezes, o que acontece muito é isso, sai uma versão de alguma coisa, ou sai uma notícia, independentemente da fonte, tá? A pessoa, às vezes, se apega àquilo. E aí, ela não quer mais ouvir outra coisa. Tem muita gente que quer ouvir a desgraça. Ela quer a pior versão possível, a pior situação possível. Porque aquilo, para ela, justifica uma goleada para o Vasco, por exemplo. Que aquilo é inaceitável. A postura do time, tudo aquilo. Eu, na minha opinião, eu acho que assim, quando você tem um elenco com muita gente, é natural que você tenha grupos com mais afinidade, né? Não necessariamente são panelas. O que eu penso, sinceramente, antes de passar aqui para ouvir a opinião do Chacon também, é que é o seguinte: você vai ter grupos com mais afinidade. Por exemplo, os grupos dos gringos lá, o Caleri, o Michel Araújo, os outros, eu acho que até pelo idioma, naturalmente, eles se dão melhor, por exemplo, eles conversam mais, saem mais. Você vê o Ferrarese, Galo e tal. Os caras estão mais ali juntos do que, por exemplo, um grupo que tenha lá o Luciano ou outros jogadores. É natural, faz parte. Agora, na minha cabeça, eu penso o seguinte: se um grupo desses tem tanta influência, como alguns criam essa teoria, de que os caras mandam no time, os outros têm que ser muito bunda mole para deixar isso acontecer. Porque, por exemplo, você tem um elenco que tem um Rafinha, você tem um Lucas, você tem uns caras que têm muito mais moral no time do que, sei lá, o Luciano, por exemplo. O Luciano é um cara que tem moral, tá há muito tempo no time e tal, claro. Mas quando alguém fala assim, porra, o Luciano manda no time, eu não sei se eu consigo ver isso acontecer, e sinceramente eu não consigo ver tanto. Eu acho que ele é reclamão, que ele é chato, às vezes ele, porra, passa do limite, mas, pô, você tem um Lucas, você tem outros caras lá que vão colocar o cara no lugar, vai lá, mano, baixa a bola aí, calma aí, né? Se existe essa influência tão grande para uma panela mandar, cara, o Zubeldia tem que ser um completo bunda mole, os outros tem que ser um completos inúteis, e o time sem comando, que aí eu até concordo. Mas eu não acho que tem esse peso todo. E aí, isso que o Gabriel falou, eu concordo muito, porque assim, às vezes a pessoa se apega nessa versão, e qualquer coisa que você falar contra, mesmo que você prove, mesmo que você traga fatos, a pessoa não aceita. E aí o recurso dela é o quê? É a modinha da internet de dizer, você passa pano. Então, às vezes, tem gente que quer a desgraça, que quer o incêndio, para poder justificar, né, Gabriel? Aí é fogo. Isso assim, eu acho que assim, é uma linha de raciocínio que faz sentido. Perdeu de 4-1 pro Vasco, é atípico, muito. É vergonhoso pra caramba. Perder de 4-1 no Vasco é injustificável. Aí você vai encontrar razões. Vejo o chat comentando, falando, pô, após as falas do Lucas Moura e do Luiz Gustavo, é difícil achar que não tem uma panela, que não tem essa situação toda. As falas deles vão no sentido de que o time precisa baixar a bolinha, precisa jogar bola
e não achar que o ano tá resolvido. Vai muito na linha de que o São Paulo baixou a intensidade, baixou a guarda, faz 1 a 0 e toca de lado. Essa é uma postura que eles, como os líderes do vestiário, do dia a dia do São Paulo, vão lá e, fazem parte. Agora, eu concordo muito com o que o Paulo Nobre fala, que o atípico, infelizmente, pertence ao futebol. É atípico? É uma vergonha? Bastante. Mas isso, infelizmente, é o esporte que a gente ama. O São Paulo não vai jogar todos os jogos bem pra caramba e ganhar de 5 a 0 todos os jogos. Então, eu acho que é um São Paulo que, de fato, precisa ter mais foco, precisa virar uma chave e precisa ter mais desempenho dentro de campo. Dentro disso, em cima disso, eu acho que é uma galera que é uma versão que eles já criaram na cabeça. Então, o São Paulo vem em campo e fala, pô, tá vendo? Acho que ou tá atrasado o salário, ou os caras estão entregando, estão fazendo de propósito. Aí quando vem uma primeira versão, né, por mais X que seja da onde veio essa versão, e por mais que o cara lá atrás já tenha criticado a fonte da informação, ele se apega, ele fala, é isso então show de bola. Então, achei a minha resposta. São Paulo não ganhou porque tem panela. E aí o cara não vai ficar ouvindo outras versões, né? Então é isso. E aí quando você fala isso, quando você apura os 3 lados tal, e conversa, você passa pano porque você tem que concordar que tem panela. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.